Fala galera, Marcos na área. Hoje eu vou falar nesse vídeo sobre um tema que é polêmico, digamos, né? Um tema meio polêmico. Hoje eu vim falar sobre Sete Além. Você já ouviu falar de Sete Além? Já viu algum vídeo sobre Sete Além? Antes, de começar, eu vou explicar um pouco o que é Sete Além e de onde que surgiu os boatos Sete Além. Sete Além é considerado uma dimensão paralela, um mundo paralelo ao nosso, que tem praticamente as mesmas coisas aqui, mas de um jeito diferente. E que, com algumas técnicas, tem a técnica do elevador, por exemplo, você consegue ir para Sete Além. Ou alguns locais têm portais para você ir até Sete Além. A primeira história ocorreu, começou quando o rapaz disse que ele estava num ponto de ônibus e ele estudava na faculdade, e ele pegava qualquer ônibus que passava por ali, porque todos que passavam naquele ponto passavam pela casa dele, então era indiferente. Até que veio um e ele entrou no ônibus. E ele disse que o ônibus começou a fazer um caminho meio diferente, que ele não conhecia, até que ele olhou as pessoas bem estranhas dentro do ônibus, até que uma mulher meio sinistra falou pra ele, você não tá indo pra Sete Além, né? Aí ele ficou meio assim, falou, não, então sugiro que você desça. Aí disse que todo mundo que estava no ônibus começou a gritar para ele descer e falar para ele desceu do ônibus. Ele disse que o ônibus virou a rua assim, ele olhou e já não tinha mais nada, tinha sumido. Pois é uma lenda meio cabulosa. Agora, e se eu falar para vocês que eu mesmo, pessoalmente aqui, já fui 2 vezes para Sete Além? Isso foi antes dessa história, antes das histórias de Sete Além, só que eu não conhecia sobre essa lenda e também eu não encontrei ninguém que me falou que era Sete Além, que eu estava em Sete Além. Porém, pelos relatos que eu ouvi falar de pesquisas que eu fiz sobre Sete Além, o lugar que eu estava era Sete Além. E eu vou descrever Sete Além do jeito que você vai entender se você gosta de filme de terror. Você já assistiu o terror em Silent Hill? Se você não assistiu, assista. Sete Além é muito parecido com aquele local. Muito parecido mesmo. Inclusive as fuligens de queima, caindo pelo menos onde eu estava. Eu fui 2 vezes. A primeira que eu estava numa fábrica, uma fábrica abandonada. E eu estava do lado da fábrica. Eu lembro até hoje, faz muito tempo já, eu era solteiro ainda. Nem sei se eu namorava com a minha esposa. Faz muito tempo, mais de 15 anos. Bem mais de 15 anos, uns 20 anos já. E era um lugar muito sinistro, com ruídos estranhos, essa fuligem caindo como se tivesse pego fogo, uma fumaça tal, mas não era quente, era a temperatura ambiente comum. E eu sei que eu senti um medo tão grande nesse dia que eu tinha que sair. Eu estava de um lado da fábrica e a porta de saída era do outro, na minha frente. Eu lembro que eu não conseguia ir até o local para sair, porque eu queria sair da fábrica. Eu sei que eu consegui sair dessa fábrica pelo mesmo lugar que eu entrei e sem saber como eu entrei ou como eu saí. É estranho, mas é assim mesmo, é muito estranho. Se você um dia for para Sete Além, você vai estar em Sete Além sem saber como você entrou. E você vai sair sem saber como você saiu. É muito estranho. E a segunda vez eu estava num prédio, um prédio, não sei se estava abandonado ou se morava alguém. Perdão. E era a mesma coisa, a fuligem, a fumaça, os gritos, gemidos. Olhava para a janela, um povo estranho andando embaixo. Eu estava alto, eu lembro que eu estava nesse prédio no andar alto. E eu precisava sair pela porta também, só que a sensação era tão ruim que eu não queria ir até a porta do apartamento para sair. Eu estava querendo descer pela janela. E eu também não sei com cargas d'água como que eu entrei, nem como que eu saí desse local, desse suposto Sete Além.
Foi duas experiências terríveis, muito terríveis mesmo. E eu só vim saber que era Sete Além depois que eu conheci a história do cara de Sete Além, que foi no ônibus e tal. E depois, mas nem por esse. Eu me liguei mesmo depois de alguns outros vídeos, que tem muitos vídeos na internet que falam sobre Sete Além. E eu vejo muita gente falando de Sete Além como um lugar bonito. Não, não é. Se a pessoa foi para um lugar bonito, ele não foi para Sete Além. Ele foi para qualquer outra dimensão paralela aí, mas não é Sete Além. Sete Além não é bonito. É um pessoal muito estranho, muito feio, um lugar que mais parece o inferno. É horrível, horrível, gente. Eu falo, não espero que vocês vá, não queiram ir, não vai ser de vosso agrado. Eu sou uma pessoa que não tenho medo, não sou uma pessoa medrosa. Tanto que no outro vídeo, no vídeo passado mesmo, meu aqui, eu vou lá na lenda da Praça da Menina Fantasma. Eu fui, era praticamente meia-noite, não tem problema. Eu viajo sozinho, ando sozinho, trabalho sozinho à noite em lugar que a pessoa fala, que é assombrado, o trabalho não tem problema. Mas nesses 2 dias eu fiquei com medo. Eu fiquei com bastante medo. Não é medo, é um pânico, um pavor de andar naquele local. Eu não sei se eu tava com esse pavor de medo do local desabar e eu morrer, ou se eu tinha alguma coisa muito sinistra aí que impedia, me segurava de eu andar. Sei que eu entrei, fiquei e saí em pouco tempo. Não sei como entrei, não sei como saí dos 2 locais. E eu tive uma terceira situação, que eu até acho, inclusive, que nessa casa que eu morava... eu não era casado, não. Vixe, eu morava numa casa sozinho ainda, é verdade. Eu morava numa casa num bairro aqui meio afastado de Campinas. E era uma casa que um amigo meu me cedeu. Eu tava numa situação financeira muito ruim, sabe? Muito ruim, não tinha dinheiro pra nada. E esse amigo meu falou pra mim, vai lá morar na minha casa, pode ficar lá até quando você quiser. E ele me emprestou essa casa pra mim morar. E eu tenho certeza que o portal era nessa casa. Por quê? Porque aconteceu esses 3 acontecimentos comigo apenas nessa casa. Depois que eu mudei dessa casa, nunca mais me aconteceu nada. Inclusive, aquele paralisia do sono me dava muito. Era só eu dormir de costa pra janela, né? Era só eu dormir de costa pra janela que eu dava paralisia do sono. Mudando e cortando o assunto um pouquinho, aquele imbecil ali, ó, quis passar do lado, eu tava tirando a moto do lado, ele passou do lado. Um pouquinho mais que eu tiro, mas bate e se mata. Então eles passam do lado pro trouxa passar. Não, mas ele quer passar do lado pra fazer graça, né? Quer dizer que aquela bosta daquela moto dele é melhor que a minha. 2 porcaria, né? Uma banada. Mas tudo bem, voltando ao assunto de novo. Dava muito paralisia do sono. Era só eu deitar de costas pra janela, dava paralisia do sono. Eu tinha muitos sensação que tinha alguém, quando eu ficava de costas pra janela, que alguém andando na minha cama, alguém pequeno, como se fosse um duende, coisa assim, andando na minha cama. E essas 2 vezes que eu fui pra Sete Além, e agora o melhor do relato, né? A melhor parte do relato. A experiência mais cabulosa que eu tive. Um certo dia eu cheguei em casa, né? Eu cheguei, guardei minha moto eu guardava dentro de casa, eu lembro na época, eu guardei a moto, tomei um banho, escovei os dentes e deitei na minha cama. Eu só ia em casa pra dormir mesmo, não tinha nada em casa. Eu deitei e fechei o olho. Quando eu fechei o olho, eu tive uma sensação estranha. Quando eu abri o olho, deixa eu explicar um pouco melhor. Na minha casa, a janela assim ficava no quarto, tinha luz do poste que deixava parte do meu peito para cima mais claro e do meu peito para baixo mais escuro. Então quando eu abri o olho, vinha saindo uma mão desse escuro, só que era uma mão enorme, era uma mão desse tamanho assim, ó, muito grande, como se fosse feita de fumaça. E o braço assim era só uma fumaça, sabe? Um rabicho de fumaça assim. E como se ela tivesse uma manga bem longa, mas como se fosse de fumaça. E ela vinha chegando até a mim assim, no meu rosto. Quando eu abri o olho, essa mão se recolheu pro escuro. Eu abri o olho, fechei e abri de novo. Eu fechei o olho, esperei tipo 3 segundos. Quando eu abri, essa mão veio, tava vindo de novo até mim. Quando eu abri o olho, ela voltou pro escuro. Aí eu levantei, olhei, acendi a luz, né, que ficava tudo claro, não tinha absolutamente nada no quarto. Eu andei um pouco no quintal, não vi nada. Voltei a dormir e não me aconteceu mais nada. Então, esses 3 fatos me aconteceu. Esse fato da mão foi a mais cabulosa que aconteceu na minha vida.
foi muito... Chegou muito perto de mim essa mão, chegou assim, ó, dando a 20 centímetros do meu rosto. Era uma mão muito grande, ela era como se fosse uma mão feita de fumaça, não de carne, de material. Tanto a manga, assim, como se fosse um vestidão, né? Uma manga, aquelas mangas bem larga, e o resto do braço que entrava, assim, a manga com o resto do braço entrasse no escuro. Só que não dava pra ver corpo, era só o braço e a mão, e essa mão grande. E depois que eu mudei dessa casa, nunca mais aconteceu nada. Então eu digo pra vocês, se vocês têm alguma experiência, algum fato parecido que aconteceu com vocês, algum relato, deixa aqui nos comentários. E também não se esquece de curtir, comentar, compartilhar, né? Vai ajudar pra caramba, ativar o sininho das notificações, deixar um likezão pra nós aí, vai ajudar pra caramba. Compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que já teve alguma experiência desse tipo, ou com aquele que é totalmente descrente, porque essa história aconteceu comigo, não foi ninguém que falou pra mim, foi acontecimento mesmo. Não foi dito, né? E eu só vim falar agora, pessoal, agora que eu tô gravando, né? Então não tinha nem necessidade de falar antes, tá bom, pessoal? Então é isso aí, eu vejo vocês no próximo vídeo.